tarde, tudo bem? Ontem nós tivemos algumas mudanças significativas no que diz respeito às relações do trabalho. Eu vou aqui, de forma resumida, pontuar os pontos mais importantes e peço que você atente a esses pontos, a esse conteúdo, até para que você tenha subsídio para tomar as decisões gerenciais necessárias aí na sua realidade, na realidade da sua empresa, tá certo? Bom, semana passada nós tratamos da medida provisória 927, não vou ser repetitivo, mas o fato é que lá existia o artigo 18 que tratava da suspensão do contrato de trabalho. E lá se tratava de 4 meses, não tinha, ela precisava ser melhor elucidada. E por conta disso, preferiu-se revogar esse artigo naquela oportunidade, até para anular o restante das outras questões que eram tratadas ali também, né? E isso foi feito ontem, né? Com relação especificamente a essa questão da suspensão do contrato de trabalho, foi feita ontem através da medida provisória 936, a qual eu vou pontuar algumas situações para vocês aqui, tá ok? Essa medida provisória, ela trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda. E basicamente ali a gente tem 5 pontos principais, tá certo? O primeiro deles é a redução de salários. Então é possível fazer a redução de salários, permitidos os cortes de 25, 50, 70 durante 90 dias, é o prazo máximo, tá certo? Porém, desde que essa redução de salário seja proporcional à jornada de trabalho. Então, se você reduzir lá 50% do salário da pessoa, automaticamente terá também que reduzir 50% da jornada de trabalho. Então, relacionado à redução de salários, é basicamente isso. Nós temos também uma outra possibilidade, que é a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, durante o estado de calamidade, no outro vídeo nós falamos sobre isso também, nós estamos no estado de calamidade e aí sim são permitidas algumas situações. Só para lembrar, esse estado de calamidade se deu através de um decreto 6 de 2020, de 20 de 3 de 2020. Ou seja, o estado de calamidade vale dessa data e tem previsão de término até final do ano agora, 31 de 2 de 2020. Pois bem, nós podemos suspender, é possível suspender o contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias, tá ok? Durante o momento que estivermos em estado de calamidade. E esse período de 60 dias ele pode ser dividido em 30 e 30 dias. Então, eu posso dar 30 dias a partir de hoje, por exemplo. A pessoa vem trabalhar ou reduz a jornada durante um outro momento e depois, novamente, eu suspendo o contrato de trabalho dele, tá certo? Bom, essa suspensão pode ser feita através de um acordo individual escrito entre empregado e empregador e tem que ser encaminhado para o empregado com antecedência também de no mínimo 2 dias corridos, né? E quem são as pessoas que podem estar dentro desse contexto aqui, né? Então, todos os empregados que têm o salário igual ou inferior a 3.135 é a primeira possibilidade, tá ok? E também daquelas pessoas que, para desenvolverem suas atividades, elas precisam de diploma superior. Engenheiro, por exemplo, advogado, enfim, né? Que tem o salário mensal igual, ou, nesse caso, superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que vai dar mais ou menos aí R$ 12.200. Então, basicamente, todos os empregados que se enquadrem nesse cenário, ou seja, que tenham salário igual ou inferior a 3.135 e, por outro lado, que tenham, para desenvolver suas atividades, a necessidade de um diploma universitário acima de 12.200 mais ou menos, eles fazem parte desse cenário aqui, tá certo? Importante lembrar que assim, né, durante esse período de suspensão a pessoa não pode trabalhar. Então, nossos clientes não, né, mas assim, a gente vê muito por aí, em outros escritórios, que às vezes o cliente quer meter um louco, né? Ele fala que vai deixar o funcionário, o colaborador dele, recebendo esse benefício, tá ok? Que a gente vai falar daqui a pouco já desse benefício emergencial. Porém, ele vai pedir para que essa pessoa trabalhe para ele ou teletrabalho ou home office. Então, assim, fiquem atentos, tá ok? Porque se o Ministério do Trabalho ficar ciente dessa situação, vai haver sanções e penalidades legais para você, tá certo? Então, não pode fazer isso, não vai ficar descaracterizada a suspensão, tá certo?
Bom, a outra questão é da rescisão do contrato de trabalho, né? Então, se for uma rescisão sem justa causa, durante o período dessa garantia provisória, ou seja, quando a pessoa estiver em redução, na modalidade de redução dos salários ou na modalidade de suspensão do contrato de trabalho, ela vai ter, né, vai ter ali uma garantia provisória do trabalho, tá certo? Então, se eventualmente for um desligamento sem justa causa, nesse tempo aí como se diz, de redução de jornada, se você desligar essa pessoa, então vai ter que ser paga uma indenização, tá certo? Então vai variar, tem uma tabelinha, tá? Mas, por exemplo, se a redução de salário, salário, né, for de 25% a 50%, então vai ter que pagar uma indenização de 50%. Se a redução for de 50% a 60%, vai ter que pagar 75% de salário. E se for de 70% ou a suspensão, né, então vai pagar 100% de indenização para essa pessoa que tinha, em tese, garantia de emprego. E essa garantia de emprego, ela vai se dar, provisória de emprego, ela vai se dar pelo mesmo período ou da redução de jornada ou da suspensão do contrato de trabalho. Então, se você deu lá uma suspensão de contrato de trabalho de 60 dias, que é o máximo que nós falamos agora há pouco, então ela vai ter uma garantia de emprego dessa mesma quantidade de dias, tá certo? Bom, e qual vai ser o valor que essas pessoas vão receber? É um benefício emergencial. Então, o empregador vai ter que informar ao Ministério da Economia essa redução do salário ou a suspensão, uma dessas modalidades, em até 10 dias, contados da onde? Da celebração do contrato. Nós falamos lá atrás que vai ter que ter um contrato escrito entre empregado e empregador. Ok. Então, do momento que se fez essa celebração, esse acordo, a empresa, né, vai ter 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Legal. E qual que é o valor que os colaboradores vão receber? Então, a base de cálculo desse valor é o seguro-desemprego. Então, a pessoa vai receber mais ou menos aí o valor que receberia como base de cálculo do seguro-desemprego. E é importante frisar aqui que esse recebimento nesse momento, ele não acarreta nenhuma perda desse benefício lá na frente. Então, imagina o seguinte, nós estamos no estado de calamidade, a pessoa tem lá, o colaborador tem lá a sua garantia provisória do emprego, tanto na questão da redução de jornada de trabalho ou na questão da suspensão do contrato de trabalho, foi desligada durante esse período. Ela vai ter lá a indenização, que eu acabei de mencionar. Ou mesmo quando acabar o estado de calamidade e eventualmente ela for desligada, então, mesmo nesse cenário que eu falei do estado de calamidade, ou mesmo no outro cenário, após a calamidade, quando a pessoa for requerer esse benefício, desde que tenha direito, então esses valores que ela recebeu nesse momento aqui, ela não vai fazer diferença nenhuma para ela lá na frente, né? Então lá na frente ela vai receber de forma normal esses valores, como se nada tivesse acontecido. Então não vai ter desconto, não vai ter nulidade na solicitação desse requerimento, se necessário for lá na frente, tá certo? Bom, nós já tínhamos falado lá sobre a questão do benefício emergencial e o último ponto é o valor do benefício. Então aqui a legislação traz algumas formas de cálculo para que o empregado saiba quanto mais ou menos ele vai receber. Importante frisar aqui que para aquelas pessoas que trabalham no regime de contrato de trabalho intermitente, ou seja, que aqueles que não há exigência, que tem uma continuidade com a empresa, né? Ou seja, quando a empresa tem uma demanda a ser suprida, ela chama essa pessoa, né? Então tem essa possibilidade de trabalho intermitente. Essas pessoas, desde que tenham um contrato formalizado até 1 de abril de 2020, elas vão receber aí 3 meses de R$ 600, tá certo? Basicamente é isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui que eu preciso falar para vocês. Acho que não. Sim, tem algumas regras, né? Tem algumas regrinhas aqui, mas aí vai ser no dia a dia. Eu só queria passar para vocês mesmo hoje esse cenário aqui é legal de falar. Às vezes a pessoa, o colaborador trabalha na sua empresa e trabalha em outras empresas também, né? Então ela vai ter direito somente a um valor desse benefício, tá ok? Não é acumulativo. E nós falamos lá atrás que tem pessoas, lembra, os colaboradores que recebem até 3.135 e aqueles que são do nível superior. Então, nesse meio
caminho aqui, a gente tem algumas pessoas que não se enquadram, né? Então, nesse caso aqui, essas demais pessoas, elas vão ter que necessariamente fazer um acordo, uma negociação coletiva. É importante fazer junto ao sindicato, tá ok? Deixa eu ver aqui. Tá. Ah, legal também isso aqui, ó. Se aplica essas questões também ao trabalho de aprendizagem e jornada parcial de trabalho, né? E basicamente é isso, tá ok? Então eu queria passar para vocês essas considerações. Meio a esse cenário que nós estamos vivendo de turbulência, em meio a essa enxurrada de mudanças na legislação, né? Mais uma vez nós queremos nos colocar à sua disposição, dizermos que estamos ao seu lado nesse momento e que qualquer dúvida que eventualmente você tenha, pode nos chamar, né? Através dos nossos canais aí, nesse momento nós estamos em home office, então fique à vontade, tá? Eu gostaria só de reforçar essa questão que estamos juntos e vamos sair dessa juntos também, tá ok? Uma boa tarde aí, fiquem com Deus.